Está sendo gravado. Se vocês tiverem qualquer coisa, vocês podem interromper no meio, não tem o menor problema. Podem utilizar o bate-papo. Eu não estou vendo vocês na tela do meu computador. Eu estou vendo apenas os meus slides, né? Eu estou vendo vocês aqui na tela do celular. Então, não fiquem com vergonha. Se precisarem falar, por favor, façam isso. Senão, eu não vou conseguir, de fato, saber quem está com dúvida ou qualquer coisa assim. Estou vendo que nós estamos com uma turma cheia, uma coisa legal, não é? E como eu falei para vocês, hoje é uma aula que eu vou colocar para... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Hoje eu vou colocar para conversar alguns assuntos relacionados à psicometria, mas especialmente alguns assuntos que foram desenvolvidos e aperfeiçoados na estatística, para que a gente consiga fazer não apenas a conexão entre essas duas áreas, psicometria e estatística, que de fato são muito próximas, mas principalmente para que na nossa aula de laboratório... Posso tentar ligar para a cultura inglesa. Se alguém quiser falar, na hora fala, mas enquanto não estiver falando, se puder desativar o microfone, vai ser nota 10. Ah, beleza. E depois que a gente consiga, de fato, no nosso laboratório, ter isso alinhado. Essa daqui é uma imagem que eu acho super ilustrativa, porque eu fui fazendo, até a aula anterior, uma revisão, a partir de uma perspectiva histórica de eventos, fatos, pessoas que são importantes na psicometria. Eu falei para vocês daqueles autores que fundamentalmente inauguraram a própria psicofísica. Comentei para vocês do Fechner, não é, e do Weber. Olha aqui, essas pessoas aqui do lado direito, eu vou passar o mouse para que isso fique claro. Aqui o Fechner e o Weber, aqui do lado direito da nossa tela. Comentei para vocês que essa foi uma primeira iniciativa, mas não foi a única. Em determinado momento, essas pessoas todas tiveram algum contato. A área como um todo tem uma dependência, um contato, uma historicidade muito marcada pelo Galton. Está aqui, olha só, do lado esquerdo. Evidentemente, tanto o Galton quanto o Fechner, eles poderiam, em algum momento, trabalhar com coisas parecidas. No entanto, nós já vimos nas nossas aulas que eles tinham propostas diferentes. Enquanto a psicofísica tinha como interesse verificar o quanto a sensação psicológica variava em função de um estímulo físico, o Galton tinha uma necessidade, um objetivo muito mais amplo, tentando utilizar técnicas estatísticas, muitas técnicas estatísticas, inclusive algumas que ele quase que integralmente desenvolveu para diversos fenômenos sociais. Entre eles, por exemplo, questões relacionadas tanto à altura quanto à inteligência das pessoas. Nós vemos que havia dois grandes possíveis inícios. Olha só, um aqui, outro aqui. Vemos também que, em determinado momento, nós começamos a ter uma preocupação um pouco maior não uma preocupação, mas uma necessidade um pouco maior em implementar essas técnicas todas de uma forma mais pragmática. Não é que daí surge a avaliação psicológica, mas, sem sombra de dúvidas, a integração da psicometria com outras áreas, e principalmente demandas sociais, nós vemos que isso começa mais ou menos em 1905, na França, faz com que a necessidade comece a derivar para a testagem psicológica. E olha só aqui o Binet. Aqui nesse meio do caminho, né, entre os psicofísicos e o próprio Galton. Nós vimos na aula anterior também que modelagens matemáticas foram desenvolvidas e aperfeiçoadas por psicólogos. E uma das pessoas que mais moveu muitas das técnicas que nós utilizamos até hoje foi o Charles Spearman. Repara que o Charles Spearman está aqui perto de um cluster maior chamado análise fatorial. Em outras palavras, pessoal, aquilo que eu fui fazendo como uma revisitação histórica, meio que por conta própria, não é, a partir de uma perspectiva quase que pessoal, de contar a história, a gente sabe que a história não importa muito, importa quem conta a história, isso não é tão estranho assim a literatura. Esse aqui é um artigo bastante conceituado do Thyssen, David Thyssen, que é uma das pessoas mais influentes em psicometria, já foi presidente da Associação Americana de Psicometria, e a história é contada mais ou menos da mesma maneira. Eu achei bacana trazer esse slide dessa forma, ou seja, apenas uma cópia, copiar e colar o trabalho, para mostrar que, de fato, nós estamos bem assegurados por outros autores, que também são psicometristas, também trabalham na área e fazem essa perspectiva, essa dinâmica histórica em relação à evolução. No entanto, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem uma revolução que aconteceu que, de fato, da forma como eu vejo, e alguns outros autores seguem também essa concepção,
foi a maior revolução que já aconteceu na psicometria e estudar em outras áreas dependentes de estatística. Não dependentes no sentido ruim, né? Mas absolutamente imbricadas, ou seja, tocadas, influenciadas pela estatística. Alguém sabe o que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês? Olha aí, na tela de vocês tem uma coisinha. O que é isso? Alguém tem noção do que seja essa imagem que eu estou apresentando para vocês? Podem falar pelo microfone, não tem problema. Podem ativar a câmera se quiserem. Podem falar pelo bate-papo. Só tem que falar, né? Só tem que tentar participar. Alguém sabe o que é isso aí que eu estou mostrando para vocês? Um disquete? Alguém falou não e alguém deu uma resposta. Quem falou não? Quem não sabe? Naitiane, eu escutei pouquinho. Naitiara, e aí, Naitiara? Você não sabe o que é isso, né? Eu não. Não, porque é uma coisa meio estranha, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso. E alguém falou que é um disquete. Quem foi que falou que é um disquete? Helena Bartolo. E aí, Helena? A Helena acertou. Esse é um disquete. Esse é um dos primeiros disquetes que nós inventamos. Eu não sei se vocês sabem o que é um disquete, né? Antigamente, não é tão antigamente assim, porque para que a gente consiga saber o que é, pelo menos a gente sabe que nós estamos próximos da história, né? Nós salvávamos as informações que nós fazíamos nesse computador, em qualquer computador, era uma coisa enorme, não é? Em disquetes. Esse disquete a gente colocava no computador mais ou menos assim, olha só. Aí, ó, era grandão, né? A gente colocava assim no computador e ele servia para transportar as informações de um canto para outro. É uma coisa quase que jurássica hoje em dia, porque com nuvem, com outras formas de compartilhar as informações, isso tornou-se absolutamente inútil. Só que, de fato, da forma como eu e alguns autores entendem, o computador serviu para deixar não apenas a estatística, talvez essa seja a área mais dependente do poder computacional, mas todas as outras áreas que têm uma dependência da estatística em outro nível. Imagina só a dificuldade que era fazer uma análise psicométrica na época do Charles Spearman. Papel e caneta, uma calculadora simples, com algumas operações rudimentares, as 4 operações básicas e às vezes algumas operações um pouco mais complexas, né? Muito tempo, muito café, muita luz de vela, muita luz arcaica e a tentativa de não errar, o que é humanamente impossível. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos quando a gente trabalha com psicometria e estatística, especialmente na etapa de análise de dados. É conseguir permanecer com a nossa atenção sustentada um tempo longo. Isso é muito difícil. E, naturalmente, a gente erra. O computador não. O computador não descansa, o computador não reclama, o computador não chega atrasado, por exemplo. O computador não erra, se ele foi bem programado, não é? O computador pode trabalhar o tempo inteiro. Isso é fundamental para quando a gente tem atividades ou tarefas que envolvam psicometria. A nossa aula não é uma aula de cálculo. Então, em momento nenhum, eu vou chegar para vocês e apresentar matrizes e produto, por exemplo, de matrizes, ou derivadas, ou integrais, ou até mesmo achar o determinante de uma matriz. Não é essa a iniciativa da nossa aula. Mas tudo por detrás que a gente faz em psicometria, ou pelo menos grande parte dos bastidores do pano de fundo em relação a análises psicométricas, é um bastidor muito voltado ao álgebra linear, e quase que sempre dependente de produto entre matrizes. E isso dá um trabalhão. Se não fosse computador, nós estaríamos até hoje absolutamente alentecidos no que diz respeito ao processo de evolução das análises psicométricas. É até muito estranho, não é? Porque na nossa casa, não sei na casa de vocês, mas eu consigo rapidamente detectar isso. Na minha casa, na casa de pessoas próximas, nós tínhamos aquela mesa específica para colocar computadores. Então, era uma mesa que você colocava lá na sua estante, né? Você colocava sua mesa no seu quarto, e essa mesa ela tinha um desenho que permitia o computador, a torre, o gabinete, não é? Alguns CDs, às vezes, na parte de cima, para que ficasse algo mais direitinho, não é? Isso daí mudou muito rapidamente e cada vez mais muda mais. É uma curiosidade, não é? Mas se não fossem os computadores, nós estaríamos absolutamente ainda atrasados nas análises psicométricas e nas outras análises dependentes de poder computacional. A estatística é um prato cheio para que a gente pense nesse tipo de análise, mas existem muitas áreas que são intrinsecamente dependentes do poder computacional. E vou dar para vocês um exemplo que é muito utilizado quando a gente fala do poder computacional. Pesquisas em genética
elas sofreram um boom, um aumento exponencial. Cada vez mais o pessoal fala de distribuições de curvas exponenciais, né? Um aumento exponencial em relação ao processamento de dados feito de forma computacional. Isso ocorre porque, veja só, imagine verificar todas as possíveis interações, todos os genes e as possíveis interações que esses genes têm com variáveis que às vezes são medidas ambientalmente. Nossa, seria impossível fazer essa seleção se não fosse a partir de técnicas automatizadas computacionais. E Big Data como um todo também conta com isso. Beleza. Aqui algumas conclusões. Esses slides, daqui a pouquinho, eles vão estar lá nos nossos ambientes virtuais, então vai ficar fácil para que vocês possam pegar os slides e de fato, utilizar esse conhecimento da mesma maneira que esses slides estão sempre pareados com livros. Em outras palavras, o que eu estou fazendo, isso é um curso que eu já dou com alguma frequência, né? Então já fiz isso um tempo atrás, mas tecnicamente o que eu fiz um tempo atrás foi pegar os livros, traduzir alguns conceitos que são muito importantes e colocar nos slides. A literatura nacional, sem sombra de dúvidas, é uma literatura boa, uma literatura bem escrita, mas eventualmente eu ainda opto por algumas literaturas internacionais em função até mesmo da comunicação que nós temos, da comunicação que nós temos com outros pesquisadores. Beleza. Conceitos de estatística aplicados à psicometria. Bom, vai ser uma aula muito relacionada à modelagem estatística. Eu vou precisar ouvir de vocês quando vocês tiverem dúvida. Então, se em um determinado momento vocês sentirem que não estão avançando, que ficou difícil, seja porque ficou difícil, porque eu estou falando num jargão muito típico de quem trabalha com isso, ou ficou difícil porque você sente que em algum momento esse conteúdo não ficou tão consolidado na memória de vocês, ou porque você sequer aprendeu esse conceito, na mesma hora, levanta a mão virtual, usa o microfone, usa a sua câmera e vamos bater um papo de forma que você consiga entender essa matéria como um todo. A gente só vai avançar, não é? Somente avançar não quer dizer que em algum momento eu vou passar por cima de vocês para que a gente consiga cumprir todo o cronograma planejado. Não é assim que vai funcionar. Vai funcionar de uma maneira em que eu vou tentar o máximo possível avançar respeitando as eventuais dificuldades que vocês têm. Beleza. Aqui eu tenho uma série de conceitos que são específicos e que fazem uma interface muito grande entre estatística e psicometria. Uma curiosidade. Em uma determinada aula de laboratório, não sei se vocês lembram, mas vocês ficaram com algumas dúvidas no conceito de escala de medida, escala / nível de medida. Eu falei, na ordinal intervalária de razão, e depois eu passei para discreto e contínuo, comecei a falar sobre os números em função das informações que eles traziam. Ou informações discretas, o número inteiro, ou informações contínuas, o número fracionário. E muitas pessoas ficaram com dúvida, perguntaram, levantaram a mão, eu lembro disso. E não é uma dúvida apenas dos estudantes que estão cursando psicometria. Essa é uma dúvida bastante característica do estudante de psicologia no geral. E essa dúvida ela surge assim que a pessoa se depara com esse conceito, que é na matéria de métodos quantitativos. Eu fiz, junto com o professor Landeira, que provavelmente vocês conhecem também, um pequeno trabalho, um trabalho de notas de aula, em que a gente toca nesse assunto de escalas de medida. Esse trabalho está aqui. Eu vou colocar para vocês um link do Dropbox para que vocês possam também baixar esse trabalho e ficar no computador de vocês, se eventualmente vocês tiverem um interesse em revisitar esse conceito e, principalmente, não é parear isso que está escrito nesse texto com as coisas que nós estamos fazendo nos nossos laboratórios. Então, eu vou deixar aqui, olha só, um link copiado no nosso bate-papo. É um trabalho na primeira fase ainda de apreciação, em outras palavras, é um rascunho. Claro, não é tão rascunho assim, não é tão artesanal, que eu vi com atenção, o Landeira viu com atenção, nós fizemos correções, volta, corrige de novo, descansa um pouco, corrige de novo. No entanto, não é um trabalho publicado, não é um capítulo de livro, não é um trabalho que sofreu a revisão por pares. Em outras palavras, é claro que é para você ler isso daí com uma consideração, mas, eventualmente, esse texto
ele ainda não está no seu formato final. Talvez em algum momento esteja, se a gente tiver interesse em publicar isso academicamente. No entanto, eu acho que esse texto, da forma como está, pode ser bem ilustrativo e servir para vocês como um auxílio no entendimento sobre escalas de medida e o processo de mensuração em psicologia. Tá bom? Coloquei aqui no bate-papo, alguém depois me dá um feedback se conseguiu, de fato, clicar nesse link, esse link funcionar direitinho, porque às vezes não funciona. Beleza. A Samara está falando que deu certo. Ambas as áreas, estatística e psicometria, utilizam modelos para estudar a realidade. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. O termo modelo é um termo polissêmico. Polissêmico. Se você estiver conversando com um psicólogo clínico, ele pode falar o seguinte: que modelo de sociedade nós estamos, que modelo de família nós estamos falando. Não se refere a isso. Quando eu falar sobre modelos estatísticos, eu não estou falando sobre esses modelos de uma maneira mais geral, com uma acepção mais genérica da palavra. Apesar de modelos também dependerem, às vezes, desse tipo de consideração, quando eu falar sobre modelos estatísticos, o que eu estou falando é sobre o relacionamento entre variáveis. Esse relacionamento pela formalidade matemática. Em outras palavras, vamos falar, por exemplo, que modelo você está utilizando para chegar nesses resultados? O que eu estou falando por detrás é: você está utilizando um modelo de regressão? Você está utilizando uma análise da variância? Você fez um teste T? Você está utilizando um modelo de regressão polinomial? O que eu estou falando por detrás da palavra modelo é: que tipo de técnica matemática você está utilizando para obter esses resultados? Entenderam? Então, o termo modelo, nesse caso, é um caso muito particular, não se refere tanto a essa forma de falar sobre eventos em que a gente utiliza a palavra modelo para nos referirmos a diversos cenários. Aqui, modelo se refere a relacionamento entre fatores, entre variáveis. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês, que modelo psicométrico você utilizou para analisar esses dados, talvez você falasse o seguinte: eu utilizei modelos calcados em análise fatorial. Eu falo, beleza. Eu utilizei modelos calcados em análise de componentes principais. Beleza também. Nesse caso, o modelo se refere à formalização matemática do relacionamento entre variáveis. Uma pessoa fez uma pergunta que eu achei bacana, eu acho que foi a Sara. Agora eu estou na dúvida se foi de fato a Sara, eu já respondi, mas foi uma pergunta muito importante em relação à distinção entre psicometria e estatística. Isso tem que ficar claro. Nossa, isso tem que ficar super claro. Vamos começar pelo que psicometria não é, para depois eu mostrar para vocês as possíveis colinearidades. Psicometria não é estatística. É claro que psicometristas, por definição, têm que saber bastante de estatística, uma vez que quando a gente trata de modelos psicométricos, nós estamos falando sobre estatística. E curiosamente, uma das áreas de especialização da pessoa formada em estatística é a psicometria. Então, estaticistas, eles podem se intitular como psicometristas se eventualmente cursarem essa área de especialização. E, evidentemente, psicólogos também podem serem especialistas em psicometria. É o meu caso, podem ser especialistas em psicometria, mesmo que não haja um reconhecimento do MEC para esse título de especialista. Mas, primeiro, psicometria não é estatística. Quando eu falo isso, eu não estou falando que a psicometria não dependa de estatística, não utilize de ferramentas que a estatística cria, desenvolve, aperfeiçoa. No entanto, a motivação da psicometria não pode ser apenas uma motivação estatística. Em outras palavras, o que distingue radicalmente psicometria e estatística? A psicometria ela tem interesse em ter modelos teóricos e analisá-los a partir de técnicas matemáticas. Uma pessoa resolveu fazer uma obra aqui do lado, né? Que é absurdo. Então, a ideia por detrás da psicometria não é ser psicoestatística. Evidentemente, é utilizar conhecimentos, técnicas, modelagem estatística para conseguir resolver questões teóricas. Entenderam a grande distinção? E talvez isso é o que torne a psicometria uma área sempre muito jovem. Porque a psicometria não está falando apenas sobre condições técnicas, instrumentais e matemáticas, sobre, por exemplo, instrumentos de medida. Ela está o tempo inteiro falando sobre aspectos do fenômeno psicológico. E esses aspectos eles são altamente importantes para quaisquer que sejam as atividades que a gente tem no dia a dia.
desde uma seleção de pessoas a partir de características de personalidade, até mesmo embasar uma decisão sentencial proferida por um juiz a partir de uma análise psicológica de uma pessoa que tenha feito ou não um determinado delito. Uma coisa importante, né? A psicometria ela vai se quebrar em duas áreas, ou pelo menos é possível ver a psicometria a partir de duas lentes distintas. Uma lente amplamente instrumental, para que a gente possa falar sobre, por exemplo, fenômenos como conscienciosidade, amabilidade, ansiedade, extroversão, transtorno do humor, a gente constrói instrumentos. Esses instrumentos eles são muito úteis para medir esse fenômeno, para acessar esse fenômeno e depois derivar um coeficiente numérico associado ao fenômeno. Então, tem uma área da psicometria que é amplamente instrumental e quase muito vista de forma pragmática. Acho que todo psicólogo, em algum momento, já usou ou vai ter a necessidade de utilizar um instrumento para acessar uma determinada condição psicológica. Então, é possível a gente entender a psicometria de uma maneira muito pragmática, né? Me arruma aí uma escala, lembrando, escala termo amplo, que possa me falar sobre características de personalidade de pessoas que estão nesse regime aqui penitenciário. Beleza. Me arruma aqui um teste de inteligência que eu posso utilizar para pacientes com suspeita de déficit intelectual. Beleza. É algo muito instrumental, não é? Da mesma forma que a gente tem uma parte ainda muito instrumental relacionada a verificar as propriedades desse instrumento. Evidentemente, nós vamos, nas nossas aulas, daqui a pouco, migrar para coeficientes de fidedignidade e técnicas de validação de escalas. No entanto, apesar da psicometria ter uma área, um braço, uma lente altamente pragmática, utilitária, também temos o tempo inteiro interesse em estudarmos fenômenos psicológicos. Eu falo fenômeno que eu tenho o maior interesse em estudar, inclusive, meu cenário de publicações quase sempre acaba por cair, quando não técnicas, eu trabalho muito com matemática aplicada, então, quando não técnicas, acabam muito por cair em memória. Eu tenho interesse particular em avaliar aspectos da memória e as possíveis variáveis, tanto internas, condições que a pessoa tem, quanto externas, principalmente o tempo, e o efeito que essas variáveis têm na memória. Não apenas numa etapa inicial, em que a pessoa pega essa memória, codifica e eventualmente armazena, mas também numa memória, numa etapa mais terminal, em que a pessoa resgata as informações e diferencia em função de uma atividade prévia. Eu vou só pedir para o vizinho parar isso aí e já volto. Um segundo. Vou dar uma encostada aqui numa das janelas. Torcer para que isso não atrapalhe tanto a nossa aula. E aí, pessoal? Tudo certo até então? Tudo certo? Naitiara, Samara, Juliana, Ana. Tudo ok? Professor, Oi? só uma dúvida. Você falou que a psicometria se divide em duas áreas. Uma instrumental... É possível ver a psicometria a partir de duas lentes. Uma lente super pragmática, utilitária, instrumental, em que as pessoas têm quase sempre interesse de usar instrumentos psicológicos e também investigar algumas propriedades associadas a esse instrumento, e uma área amplamente teórica, em que nós temos interesse em fazer atividades pelas quais a gente vai poder avançar a teoria de condições psicológicas, como memória, por exemplo, o exemplo que eu dei. Entendeu? Sim, obrigada. Valeu. Essa parte teórica, ela também se quebra em uma área chamada psicologia matemática, mas que não vem ao caso agora, que é, de fato, tentar verificar quais são os melhores estimadores para analisar os instrumentos, as propriedades dos instrumentos psicológicos. E uma curiosidade, né? Essas duas áreas são super ligadas. Porque, por exemplo, quando eu falo sobre, eu quero verificar quais são as condições ambientais que podem impactar na memória. Beleza, é uma pergunta super teórica, né? No entanto, se eu não tiver um instrumento que possa acessar esse fenômeno, eu não vou conseguir jamais falar sobre isso. Vocês estão entendendo que são super interligadas?
Não tem como, quer dizer, seria muito pouco provável que eu tivesse como falar sobre aspectos teóricos da psicometria e da psicologia como um todo, especialmente psicologia cognitiva, se eu não tiver instrumentos que sejam desenvolvidos para avaliar esse fenômeno. Na verdade, essa é uma condição muito inerente às ciências como um todo, não é? Ciência é medida. E a ciência avança na medida que a gente pode avançar, construir melhores indicadores sobre o fenômeno. Isso é assim em todas as áreas, não apenas na psicologia. Não obstante, na psicologia, especialmente a brasileira, há uma dificuldade muito grande de se criar instrumentos de medida para os fenômenos que a gente tem interesse, uma vez que esses fenômenos são amplamente complexos, de natureza difícil mesmo de acessar, e às vezes, por razões que excedem a nossa aula, recebe uma crítica muito grande em alguns departamentos. Não sei muito porquê. Beleza, pessoal? Vou fazer uma pergunta aqui para a Bruna. Pode ser, Bruna? Vamos ver se a Bruna está aqui. Eu vi que você ativou sua câmera, mas não o microfone, Bruna. Professor, pode falar. Posso falar? Você concorda que tanto psicometria quanto estatística utilizam modelos para falar sobre relação entre variáveis? Sim. Beleza. E uma das capacidades que nós temos nesses modelos, o modelo funciona muito como se fosse, sabe quando a gente dirige carro e olha para o retrovisor? O modelo ele pega dados, e esses dados sempre são do passado, não é? Mas o nosso interesse não é falar sobre o passado. Prever o passado é moleza. O nosso interesse é conseguir utilizar esses modelos para ter uma ação futura. Faz sentido isso, né? Uhum. É o que talvez a gente mais esteja vendo de uma maneira amplamente, academicamente até muito irresponsável com as questões em relação à modelagem de fenômenos patológicos, né? Então, a gente olha para o nosso retrovisor, a gente tem uma série de informações do passado, dinâmicas, mas do passado, atrás da gente, né? Para que a gente possa guiar nossas ações lá na frente. Então, os modelos, sejam modelos em psicometria, em economia, administração, em sociologia ou em estatística, são sempre modelos que a gente vai utilizar para tomar uma decisão para frente, uma decisão para o futuro. Até aí, fomos, Bruna? Estamos de acordo? Aham. Beleza. O que você pretende fazer em 2022, Bruna? O que eu pretendo fazer? Nem eu sei, não sei o que eu vou fazer amanhã. Seria até muito difícil prever o seu comportamento em 2022, concorda? Uhum. Não quer dizer que seja impossível. No entanto, pelas informações que eu posso ter sua relacionadas ao seu passado, a chance que eu tenho de acertar é uma chance pequena. Não quer dizer que eu vou errar totalmente, da mesma forma que não quer dizer que eu vou acertar totalmente. Mas a chance que eu tenho de criar um modelo sobre o seu comportamento e esse modelo acertar é baixa. Concordamos com isso? Aham. Agora, se eu falasse para você, eu falei 2022, era 2023, hein? Mas se eu falasse para você que no dia 14 de outubro de 2023, vou passar o mouse na tela para ficar facinho para você visualizar, para todos os colegas, ó. Tá vendo aqui que eu estou marcando aqui o 7? Sim? Aham. Se eu falasse para você que no dia 14 de outubro de 2023 vai ocorrer um eclipse nessa região que nós estamos vendo, a região oeste dos Estados Unidos / Canadá, você acha que eu acerto ou que eu erro? Acerto? Acerto. Ambos são modelos, você concorda? Ambos são modelos. Um modelo é um modelo em que a chance que eu tenho de errar é muito baixa. É muito baixa. E quase sempre, se eu errar, vai ser em função dos instrumentos de medida que eu estou utilizando. Modelos da física, as chances de erro existem, óbvio, mas são baixas. Por que será? Alguém consegue lembrar o motivo pelo qual as chances de errar em fenômenos quase sempre estudados na física, as chances são baixas? E, por oposição, a chance de nós termos modelos falhos, incompletos e até mesmo distorcidos ou incorretos em psicologia, e a previsão desses modelos, as chances são altas deles serem incorretos. Alguém consegue lembrar o grande diferencial entre essas duas áreas?
É porque na física a gente tem um padrão, né? Que na psicologia a gente não tem. Evidentemente, a palavra começa por... o sentido semântico por trás é padrão. Mas talvez a palavra não fosse padrão. A melhor São palavra... leis universais, não são leis que a gente tem na física? Paradigmas. Toda área empírica da psicologia, não só da psicologia, da economia, da administração, da sociologia, dependem de condições de probabilidade. São sempre modelos probabilísticos. Eu jogar um dado para o alto. Você jogou um dado para o alto, você sabe o perfil de características que você pode ter no seu resultado. Se for um dado de 1 a 6, se for um dado não viesado, as chances de cair 1 a 6 é 1 sobre N. Se eu somar mais, eu vou ter uma probabilidade. No entanto, por mais que eu saiba esse padrão probabilístico que eu possa ter, nada vai me garantir que se eu tirei 1, eu vou tirar novamente 1. Vocês concordam, né? Nada me garante isso. Eu tenho alguns outcomes que são probabilísticos. Na psicologia, na administração, na sociologia, na economia. No entanto, física e outras áreas não trabalham com modelos probabilísticos. Que tipo de modelagem, no geral, essas áreas contam? Com modelos probabilísticos? E aí? Qual a resposta vocês dão? Modelos matemáticos. Pessoal? Práticos. Modelos determinísticos. Vamos só tentar fazer uma pequena distinção, ó, para que fique super claro. A matemática, ela está aqui, ó. Matemática, tá? É como se fosse um motor de carro. A matemática, ela pode gerar um desfecho na estatística, mas a matemática não é estatística. A matemática é como se fosse uma língua que a estatística utiliza. A matemática, ela vai gerar uma língua utilizada na psicometria. A matemática, ela vai ser utilizada na química. A matemática, ela vai ser utilizada na física e assim sucessivamente. Então, matemática é uma língua, é um idioma. No entanto, as apreensões que nós fazemos da matemática vão depender se o nosso fenômeno é probabilístico e nada mais incerto do que a Bruna em 2023. Concorda, Bruna? É óbvio que a gente pode tentar prever alguma coisa. Eu acho que a Bruna é uma psicóloga, ela trabalha com psicologia, ela se formou pela PUC, mas mesmo assim, pode não ser nada disso. Todo mundo concorda? Todo mundo... E você, Bruna, você concorda? Aham, concordo. Estou pegando eventos do passado e tentando predizer situações novas. Então, eu tenho aqui algumas condições de acerto, condições de erro, claro. E finalmente, essa é a grande diferenciação. Então, se eu fizesse para vocês, numa prova, essa pergunta, vocês saberiam qual é a grande distinção dos modelos que nós temos em psicologia e dos modelos que nós temos em outras áreas, como a física, por exemplo. Ambos são modelos, ambos utilizam a matemática, ambos utilizam de dados prévios para falar sobre situações de futuro. São assuntos em comum. No entanto, uma vez que o fenômeno avaliado por detrás dos modelos psicométricos e estatísticos no geral são fenômenos probabilísticos, a chance de erro aumenta. Com mais distal, maior a chance de erro. Está claro para vocês? Uma boa pergunta, né? Então, se em algum momento eu fizesse uma prova, eu colocaria essa pergunta claramente para vocês. A grande distinção entre modelos em áreas como física e em áreas empíricas como psicologia. Ficou claro para todos vocês? Pessoal? Sim. Sim? Sim. Então, essa daqui, esses são conceitos... Pode repetir? Claro que posso, Juliana. Imagina que você pegue uma prova minha e essa prova pergunte assim: quais são, talvez, as colinearidades ou comunalidades entre modelos desenvolvidos por áreas como física e psicologia, bem como quais são as distinções entre esses modelos. Bom, quais são as colinearidades? Né? O termo colinearidade vem de um jargão estatístico. Isso aqui é quais são as condições em comum. Ambos são modelos teóricos. Ambos utilizam da matemática enquanto forma de fazer a formalização entre variáveis, o relacionamento entre variáveis, então são modelos formais. Ambos utilizam dados do passado, como se fosse um retrovisor do nosso carro.
Ambos visam predição de eventos, ou seja, os modelos eles pegam os dados como se fosse o retrovisor do carro para falar sobre alguma coisa que ainda não aconteceu, uma coisa do futuro. Então, são características em comum. No entanto, Juliana, os modelos da física, eles quase não erram. Por quê? Porque o fenômeno que está sendo acessado por esses modelos são fenômenos determinísticos. E, por oposição, os modelos da psicologia podem errar muito. Por quê, Juliana? Porque o fenômeno que nós temos interesse em modelar dessa forma é um fenômeno amplamente probabilístico. E tem mais. Com mais distante o intervalo de tempo que eu quero prever, mas eu posso errar. Então, se eu chegasse e falasse, Juliana, amanhã você vai ficar em casa. Pô, talvez eu acerte. Eu tenho muitas evidências que são próximas disso. A minha função geradora é pequenininha, grudada. Então, as situações de amanhã dependem intrinsecamente das situações de ontem. No entanto, 2023 é mais incerto. É mais incerto. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Beleza. E talvez, só para deixar ainda mais claro, né? Para deixar... E aí, eu vou fazer essa pergunta para vocês na prova. Então, se a gente tiver uma prova, vai ter essa pergunta. A psicometria e a própria avaliação psicológica, ela assume que os fenômenos são estacionários. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Essa daí é uma das coisas mais importantes. Vou até anotar. Essa é uma das coisas mais importantes, o pressuposto da estacionalidade. Os modelos assumem fenômenos estacionários. Eu vou tirar esse ID aqui que você vai comunicar. Alguém já ouviu falar dessa palavrinha? Algo estacionário? Estacionariedade? E aí? Sei lá, quando as coisas tendem à inércia, talvez? Como é que é? Tipo, eles tendem ao... Na inércia é a tendência de continuar o movimento se não houver uma força externa. Isso é um conceito da física, né? É. Bem. Quem falou? Sei lá. Eu não adianta, não está nem mais aparecendo aqui no meu computador quem é a pessoa. Pilar. Beleza, se a gente fosse falar sobre como essa palavra, esse termo, né, fenômeno estacionário, é utilizado em áreas como física, você já mandou bem. No entanto, uma das maneiras pelas quais nós podemos verificar isso é a partir da matemática. Um fenômeno estacionário quando ele tende à média. Entendeu? Então, quando você percebe que esse fenômeno tende à média. Esse fenômeno pode ser assim, ó, senoidal, no entanto, ele vai tender à média. Em outras palavras, entendeu? É uma coisa fundamental, pelo seguinte, imagina só, Pilar, você faz uma avaliação hoje, uma avaliação psicológica hoje, tudo bem? Fez. Certo. 7 de abril. Se eu não assumisse que esse fenômeno, inteligência, fosse um fenômeno estacionário, eu jamais poderia falar sobre você amanhã. Mudou, concorda? Não entendi. Não? Repara só, um fenômeno estacionário é um fenômeno cuja média ela varia, mas varia pouco. Tudo bem? Certo. Então, se eu faço uma avaliação em você hoje, dia 7 de abril, avaliação de performance cognitiva, tenho lá um indicador. Tudo bem? Certo. Se a inteligência não fosse um fenômeno estacionário, talvez os resultados de hoje não tivessem absolutamente nada a ver com os resultados de amanhã. Certo, ok. Entendeu? Tá. Então, eu tenho que assumir que os fenômenos são estacionários, porque, do contrário, eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Eu teria muita dificuldade. E isso também ajuda a gente a ter uma certa Então, a gente previsibilidade. Forecast, né? Tem um forecast, uma previsibilidade. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, tem duas condições que podem acontecer muito quando a gente fala sobre eventos futuros. A primeira condição é tendência, a segunda é sazonalidade. Tendência e sazonalidade são duas características que eventualmente dificultam bastante os nossos modelos quando a gente quer falar sobre condições de futuro. Quer uma curiosidade?
vou dar para vocês uma curiosidade. Todo mundo concorda que nada mais importante. Beleza, Pilar. Todo mundo concorda que nada mais importante para um modelo do que falar sobre o futuro. É óbvio. Não é só falar sobre o passado, porque no passado ele sempre acerta. A ideia por detrás do modelo é que ele consiga falar sobre o futuro. Todo mundo de acordo? Por favor, alguém fala assim, sim. Beleza. Eu acabei de colocar para vocês que existem duas características, quando a gente quer falar sobre o futuro, que elas precisam ser levadas em conta. Tendência e sazonalidade. Por exemplo, sazonalidade. Se a gente pensasse em compras, as compras que costumam ocorrer no mês de dezembro não são as mesmas compras que costumam ocorrer no mês de janeiro. Então, se a pessoa não levar em conta esse tipo de característica, vai errar lá na frente. Todo mundo começa a perceber isso, né? Tendência e sazonalidade são duas características que são inerentes a modelos que fazem previsões para a parte da frente. Agora, a psicologia utiliza muito pouco esse... Provavelmente vocês nunca ouviram falar desse negócio, por enquanto, na graduação de vocês. Concordam? Como lidar com tendência, como lidar com sazonalidade em avaliações psicológicas, por exemplo. E aí? Já ouviram? Não nesse sentido técnico, professor, mas assim, às vezes no senso comum, né? Por exemplo, quando a gente escuta dentro da faculdade que o psicólogo é a profissão do futuro, é que sempre vai ter. Então, talvez seja uma forma de dizer isso no senso comum. Mas isso não se refere ao fenômeno, isso se refere a talvez a quantidade de psicólogos, que cada vez já tem mais, e está tendo mais. Mas isso é uma dinâmica social, concordo? Poxa, a busca Sim. por psicologia é uma busca. Sempre que a gente teve mecanismos de acompanhar a intenção de graduação, a psicologia sempre foi top 10 ou top 5, sabia? É o Rodrigo que está falando ou é o 10? Sim, sou eu, Rodrigo. Então, se a gente fosse ver as buscas que as pessoas têm da graduação de psicologia top 10 ou top 5, e às vezes top 3. É impressionante, as pessoas têm muito interesse em cursar psicologia. Mas isso não se refere ao fenômeno, por exemplo. A atenção muda com o decorrer do tempo, Rodrigo? Sim, muda. Sem dúvida, né? Será que tem uma tendência? Será que existe uma sazonalidade? Claro que Talvez, sim. né? Sim. Talvez. A resposta é que a gente não sabe, porque a gente não pesquisa muito. Sabe qual área pesquisa muito tendência e sazonalidade? Não. As áreas que dependem que tem retorno financeiro. Economia, quase sempre quer saber tendência e sazonalidade para modelos que visam chegar a previsões financeiras, resultados financeiros. É uma curiosidade, porque nós temos na psicologia, especialmente na figura de um estatístico, que ele fez uma integração muito importante entre modelos psicométricos e modelos econômicos, que foi um camarada chamado George Hash. Na década de 50, ele começou a trabalhar com modelos educacionais e construiu uma série de formas matemáticas de analisar aqueles dados educacionais. E as pessoas da economia falaram, putz, isso tem sentido aqui na nossa área. E fez uma conversa muito bacana. Foge um pouquinho do escopo da nossa aula, mas se nós tivéssemos um curso, por exemplo, uma pós-graduação em psicometria, sempre faz parte de uma pós-graduação em psicometria o que a gente chama de série temporal. Faz parte, é cadeira básica. Uma pós-graduação em psicometria, cadeira básica é série temporal e principalmente curvas de crescimento, ou trajetórias de crescimento. Se Professor, quiserem pesquisar... Oi? O senhor podia conceituar tendência e sazonalidade, assim? Sem sombra de dúvidas. São dois eventos que se referem ao futuro. Sazonalidade se refere muito a estações específicas em que algo ocorre. O melhor exemplo são os meses. Aqui no Brasil, isso menos, né? Porque o outono não é caracterizado tanto pela queda das folhas das árvores, da mesma forma que a primavera não é caracterizada tanto pelo nascimento de novas folhas, né? De novas árvores, por aí vai. Mas a ideia por detrás de sazonalidade tem muito a ver com estações, beleza? Uhum. Entendeu? E a ideia de tendência tem muito a ver com mudanças que ocorrem e elas vão se retroalimentando. Eu vou dar um dos exemplos mais interessantes que a gente teve
nas últimas eleições. Nós não temos absolutamente nenhum partido político nessa aula. Todo mundo de acordo com isso, né? Nenhum. Para nós, isso é indiferente. Se o cara gosta de A, ele é bem-vindo. Se o cara gosta de B, ele é igualmente bem-vindo. No entanto, tem um fenômeno que é muito característico da população brasileira com maior renda, independente de quem ganha. Assim que alguém ganhou X ou Y, o que acontece com as viagens para Portugal? O que você acha? Aumenta. O pessoal se mudando para lá. O que você acha? Aumenta. Tem uma tendência, entendeu? Uhum. Fez sentido para ti? Sim, sim. A tendência e sazonalidade são duas características muito importantes quando a gente quer modelar dados para chegar a previsões passos à frente, tá bom? Sim. Tem um artigo nosso, deixa eu pegar um café, tem um artigo do nosso grupo em que isso foi feito. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. É um artigo que não é de modelagem matemática. É um artigo empírico que visou fazer esse acompanhamento em crianças matriculadas na rede pública de educação do Rio de Janeiro, em 2010, 11 e 12. Então, se vocês quiserem, depois eu mando isso para vocês. É um trabalho bacana. Podemos dar um passo, pessoal? Primeira pergunta. Sim. Consegui te responder, Rodrigo? Sim, conseguiu, professor. Maravilha. Pessoal, sem pânico. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi no meu doutorado, que eu acho... Eu não gostava muito, não, mas depois eu fui obrigado ao braço a torcer. Isso é muito ruim, às vezes, né? Mas eu já dei o braço a torcer, já fui vencido nessa batalha e hoje eu acho que faz sentido. Os modelos em algumas áreas funcionam como sinfonias, escutando lá na sala Cecília Meirelles, de frente lá para o piano. Alguém já foi na sala Cecília Meirelles? Você já foi, Rodrigo? Já. Gostoso lá, não é? Sim. Muito bom. Nossa, já sentou-se onde lá na Cecília Meirelles? Eu fiquei atrás, eu fui ver um lançamento de um filme na época. Assim, teve um concerto primeiro, depois teve um rápido lançamento de um filme. Uma delícia. Sim. Uma delícia. A gente vai lá, a gente fica ali encantado a estar na sala Cecília Meirelles. Tudo funciona bem, a gente escuta a música com precisão. Sim. Esses são os modelos em psicologia, Rodrigo? O que você acha? Aí você me pegou. Eu acho que não mesmo. Claro que mesmo. Não mesmo. Não mesmo. O que você vai fazer em 2023, Rodrigo? Não sei. Eu espero estar formado já, mas tudo bem. Vendo eclipse solar, né? Vou lá ver o eclipse. Mas a realidade é que os nossos modelos, eles têm muitas limitações. Eu lembro que durante meu doutorado, o meu orientador falou assim, é como se você pegasse um piano, colocasse um martelo e tocasse a música Danoninho, sabe? Tom. Você escuta alguma coisa. Mas é difícil discriminar entre as notas e até mesmo reconhecer as músicas. E eu achava que esse era um exemplo sacana. Até que uma vez eu estava lendo um livro do Michael Furr e ele utiliza o mesmo exemplo. Na verdade, fala o seguinte, os nossos modelos são como você pegar um piano, jogar do alto de um prédio e tentar ver qual que nota está rolando. É difícil, né? É muita coisa misturada. E aí, pessoal, entendemos? Sim, eu entendi. Sem pânico. Rodrigo, você está com pânico? Fala que não. Não. Agora, Rodrigo, vou abrir uma telinha e você vai continuar falando que não, hein? Causou pânico ver essa imagem, hein, Rodrigo? Fala aí. Não. Vou falar porque você está falando para falar, porque eu não estou entendendo nada. Mas eu não tenho pânico por coisas que eu não entendo, não. A resposta é não. Tá bom? É o seguinte, pessoal. Existem dois conceitos em estatística que são dois conceitos absolutamente importantes em psicometria. Juliana, verdadeiro ou falso? Psicometria é igual a estatística. E aí, Juliana, verdadeiro ou falso? Psicometria... Foi eu ou outra Juliana, professor? Pode ser você. Você que começou a falar... Errou. É falso. É falso. No entanto, verdadeiro ou falso, hein, Juliana? A psicometria ela utiliza muitos recursos da estatística nos seus modelos. E aí? Verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Existem vários conceitos em estatística. Obrigado, Juliana. Não esquece de garantir seu meio ponto na prova, hein? Existem dois conceitos em estatística que são dois conceitos muito importantes.
O primeiro desses conceitos é o conceito chamado de distribuição normal. E o segundo desse conceito é o conceito chamado correlação. Esses dois conceitos são tão importantes que eu resolvi criar para vocês uma sintaxe, esse é o termo correto, num programa específico de quem trabalha com estatística, para que vocês pudessem visualizar isso, entendeu? Ou seja, não é para vocês fazerem, não é para vocês levarem para casa, não é para vocês estudarem isso, a não ser que vocês gostem, é para que vocês possam visualizar esse conceito. Tudo bem? Ok? Quando eu morei nos Estados Unidos, teve uma vez uma aula com um professor chamado Roland, que ele deu uma aula muito boa. É uma aula que só dá para dar na pós-graduação. Mas ele perguntava assim, quem aqui gosta de sexo virtual ou sexo por telefone? E todo mundo ficava assim meio tímido, né? Mas uma aula de pós-graduação, as pessoas têm mais idade e tudo mais, isso tornou-se mais fácil. Aí ninguém levantava a mão e falava, agora uma outra pergunta super importante. Quem aqui não teria problema em ver revista de meninos ou meninas nuas? Aí todo mundo já levantou a mão, né? Certamente a visualização de um determinado fenômeno é muito mais intuitiva do que a sua descrição teórica, do que eventualmente só descrição tabular. Vocês estão entendendo, né? E o curioso é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma vez eu dei uma aula para um cara, o cara falou assim, mas na China a gente fala que 1001 palavras vale mais do que qualquer imagem. Só que você tem que escrever muito, né? Então vamos ver, vamos visualizar isso que eu estou falando na prática. Na prática. Eu vou criar aqui nesse conjunto, eu vou criar um conjunto de dados, como se fosse um conjunto de dados obtidos a partir de pessoas que foram avaliadas em um teste de inteligência. Rodrigo, verdadeiro ou falso? Teste de QI não existe. É uma pegadinha essa forma de falar essa questão, hein, Rodrigo? Verdadeiro ou falso? Testes de QI não existem. Falso. Por quê? Porque existe. Não, aí é uma resposta tautológica, Rodrigo. Tipo, a porta está aberta. Por quê? Porque não está fechada. Não, tudo bem. Aí você está certo. Mas você não consegue me dar uma outra forma de entender o motivo pelo qual você considera que essa frase é uma frase falsa? E aí? Pode pedir ajuda aí virtual para os seus colegas. Alguém quer ajudar? Você tinha dito que o QI era uma unidade de medida, né? Quem está falando? Helena Barton. Mandou ver. Teste de QI não existe. O termo teste de QI, é claro que é um termo que você vai encontrar à torta direito. Principalmente para aquelas pessoas que estão começando, tem cacuetes, tem vícios de linguagem. No entanto, o QI é uma unidade estandarizada que nós criamos para que a gente possa falar sobre... Aí, Rodrigo, verdadeiro ou falso? O correto, ao falar sobre esse tipo de teste, é falar testes de inteligência. E aí, Rodrigo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É totalmente verdadeiro. A partir dos resultados que nós temos em teste de inteligência, é possível criar padronizações de comunicação e uma dessas formas é o QI. Mas existem outras, sabia? Existem outras. Fez sentido, Rodrigo? Fez sim. É como se eu falasse assim, ó, cara, faz um teste de quilos. Teste de quilos. Aí depois faz um teste de centímetros. Teste de centímetro? O que esse cara está falando? Eu quero ver a sua altura e o seu peso. Entenderam? Então, o QI é uma unidade padronizada. É uma unidade que não é uma unidade fundamental, é uma unidade por convenção, que tem uma média igual a 100 e um desvio igual a 15. Hoje, já teve média 100 e desvio 16, já teve média 10 e desvio 3. É uma unidade de convenção. Ok para todos vocês? Uma convenção. Uma convenção. Sim? Sim. Eu tenho um programinha aqui que ele permite que eu simule dados com 1000 participantes. Estão vendo aqui, ó, 1000 participantes? Todo mundo está vendo ali, ó, 1000. E coloque uma média, ó, de 100 e um desvio, aqui, ó, de 15, como nos testes de inteligência. Entenderam? Ele está simulando
Essa é uma das características mais importantes de modelos matemáticos. É o poder simular dados. E quando eu faço isso, nesse programinha aqui, ele está criando aqui, ó. Então, repara só, é como se a primeira pessoa tirasse o valor 91, a segunda pessoa tirasse o valor 96, a terceira pessoa tirasse o valor 123. Ele está simulando resultados obtidos de um processo de avaliação psicológica com teste de inteligência. Só um pequeno feedback. Sim para todo mundo, dados simulados. 1000 pessoas, dados simulados. Ok? Legal? Legal? Sim. E aí, pessoal? Quando eu tenho uma única variável, olha, ó, Juliana não, vamos pegar uma outra pessoa para me ajudar. Aqui eu não estou vendo os nomes. A Ana Gomes, cadê a Ana? A Ana sempre ajuda e ela gosta. E aí, Ana, temos uma única variável, inteligência. Essa variável, ela pode ser chamada de discreta ou contínua. Essa variável que nós estamos vendo aqui na nossa tela, discreta ou contínua, Ana? Contínua. Contínua, aceita casas decimais, é uma variável naturalmente contínua. Quando nós temos uma única variável, e essa variável é uma variável contínua, alguém lembra, se nós quisermos apresentar a partir de um gráfico, qual deve ser o gráfico implementado? Uma única variável contínua. Qual deve ser o gráfico, pessoal, que eu posso utilizar para apresentar os resultados da distribuição dessa variável? E aí, Delcio? Opa, a Ana já sabe, hein? Delcio, vamos ver se o Delcio está aqui entre nós. Estou vendo a fotinho dele num lugar super bonito aqui, um gelo atrás. Você está entre nós, Delcio? Vamos ver. Se não tiver... Eu estava pegando a garrafa. Estava pegando a garrafa. Que lugar bonito é esse aí? Foi no Alasca. No Alasca? Caramba, devia estar bem frio aí, hein, cara? E aí, Delcio, temos uma única variável contínua. Quero apresentar a distribuição de probabilidades dessa variável a partir de um formato gráfico. Me ajuda aí. Se falar não sei, não tem problema. Então, eu não sei, eu tô meio perdido nessa aula, mas eu tô conseguindo entender agora. Beleza. O gráfico que a gente costuma apresentar quando nós temos uma única variável e essa variável contínua é um gráfico chamado gráfico de densidade. É um gráfico assim, ó, pessoal. Aí, ó. E aí, todo mundo consegue visualizar esse gráfico na telinha de vocês? Opa. Sim. Bacana, né? Esse gráfico, ele ilustra claramente a distribuição normal, o formato da distribuição normal. Verdadeiro ou falso? A distribuição normal é um conceito teórico, não necessariamente presente em todos os fenômenos que a gente encontra na sociedade. E aí, pessoal? Vou de novo, hein? A distribuição normal ele é um conceito teórico, não necessariamente presente em todos os fenômenos que a gente encontra na sociedade. Quem acha que isso aí é verdade? Acho que é verdade. Totalmente verdadeiro, é um conceito teórico. Os fenômenos que a gente avalia não necessariamente são normalmente distribuídos. Entanto, ele é um conceito muito útil porque, curiosamente, muitos fenômenos são normalmente distribuídos e, eventualmente, a partir de um teorema que não vai entrar nessa aula, chamado Teorema Central do Limite, mesmo distribuições cujos formatos são muito diferentes da distribuição normal, elas podem rapidamente convergir à distribuição normal para o Teorema Central do Limite, que eu não vou entrar aqui nesse curso, nesse tipo de assunto. Vamos só esperar o... Espera de papel, né? Oi. Uma dúvida, eu não sei se você já falou isso, eu perdi, mas nesse gráfico que você está mostrando, seria um fenômeno estacionário, já que tende à média, já que todo mundo está meio parecido? Ou não? Ah, não, isso aí não tem nada a ver, mas uma boa pergunta. Quando eu falei sobre o fenômeno estacionário, quem está perguntando, só para eu conseguir responder de uma maneira customizada? Daniela. Daniela, quando eu falei do fenômeno estacionário, que é o seguinte: os fenômenos que a gente avalia, memória, inteligência, atenção, aspectos de personalidade, humor, nós assumimos que esses fenômenos não mudam muito com o decorrer do tempo, entendeu? Então, a sua inteligência de hoje, Daniela,
deve ser a mesma que era ontem e provavelmente vai ser muito parecida com a que você vai ter amanhã. Entendeu essa minha frase? Agora uma frase meio que jocosa? Sim, sim. Por detrás dessa minha frase, o que eu estou falando é que a inteligência é um fenômeno que muda, mas muda muito pouco. Inclusive, se eu tirasse uma média, eu conseguiria rapidamente entender que mudou pouco. Entendeu? Entendi. Já não tem nada a ver com esse gráfico aqui, tá bom? Tá, tranquilo. Beleza. Existem muitos fenômenos que são fenômenos estacionários, né? Ou seja, que mudam, mas mudam um pouco. Por exemplo, imagina que você meça aqui a quantidade de água que tem um rio. Beleza? Daniela, não foi? Oi, desculpa, eu tava anotando. Não escutei. Beleza. É Daniela, né, Daniela, que está falando? Que não está aparecendo bem quem está falando. Imagina, Daniela, que eu vá aqui nessa quantidade de água que tem um rio, tá bom? Ok. Você acha que muda muito para amanhã? Não. Não. Tudo bem, teve uma chuvona e tudo mais, mas passou um tempo, você acha que mudou muito? Não. Isso, né? É um fenômeno que o primeiro resultado ele é muito, muito informativo para os resultados futuros, concorda? Sim, sim. Tá? Beleza, pessoal. Obrigada. Então, valeu, Daniela. Então, imagina, eu fui ali no local, fui no Detran, sei lá da vida, avaliei, avaliei 1, 2, 3, 4, até 1.000 pessoas aqui, 1.000 pessoas aqui naquele meu banco de dados do Excel, tá vendo? Muita gente, muita gente. E assumindo que a inteligência é uma variável normalmente distribuída, eu fiz o gráfico dela e os resultados foram assim. Pô, quais são as grandes características, primeiro, visuais, que nós temos de uma distribuição normal? Vamos lá, visualmente falando, né? Primeira grande característica. Vou botar aqui na tela o mouse para ficar fácil para todos vocês. Lembrando, o conteúdo que eu vou falar é um conteúdo importante, mas toda a codificação por detrás desse conteúdo não é importante, vocês não têm que saber, não precisam saber, jamais vai ser cobrado. É apenas para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando. Primeira característica, a distribuição normal, ela tem uma cauda à esquerda, uma cauda à direita e um único cume. Entenderam a primeira característica? Cauda à esquerda, cauda à direita e um único cume. Beleza, pessoal? Segunda característica, ela é simétrica em relação ao centro. Ou seja, a quantidade de área que eu tenho do lado direito é homogênea, é simétrica, é a mesma da quantidade de área que eu tenho do lado esquerdo desse ponto aqui ao centro. E aí, pessoal? Tudo legal para essa segunda característica? Ainda visualmente falando, cauda esquerda, direita e um cume, a densidade de área é a mesma em relação ao ponto à direita ou ponto à esquerda de um local específico. E aí, pessoal, tudo certo? Terceira característica, essa distribuição, ela nunca vai tocar o zero. Ela sempre vai crescendo, 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 crescendo e nunca toca o zero. Jamais vai tocar o zero. E se eu acumular essa distribuição, jamais vai tocar o 1. Em outras palavras, a distribuição normal, verdadeiro ou falso, Delcio, ela tende ao infinito positivo e ao infinito negativo. Ou seja, jamais vai tocar, seja o 0, seja o 1. E aí, Delcio, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro. A distribuição normal, ela jamais vai tocar o 0 ou cumulativamente jamais vai tocar o 1. Aí a gente tem um termo para isso, que provavelmente eu já falei na aula, mas como jargão. Assintoticamente, alguém já ouviu falar desse termo? Assintoticamente e assim sucessivamente. Alguém já ouviu falar desse termo? Assintoticamente, assíntota. E aí, pessoal, esse termo em algum momento já caiu no vocabulário? Você já falou. Já falei isso, né? Mas pode dar uma refrescada? Posso. Quando eu falar assintoticamente, nesse conceito específico, o que eu estou falando é
com um volume muito grande de dados, é quase 1, é quase 0. Assintoticamente, substituir. Com um volume muito grande de dados, isso vai assintoticamente chegar a 0 ou assintoticamente chegar a 1. Entenderam? Então, o termo assintoticamente se refere quase sempre a uma substituição com muito volume de dados. E aí, pessoal, certo até então? Características visuais são importantes. E nós já vimos pelo menos 3 características visuais. 2 que são intuitivas, cauda esquerda, cauda direita e um único cume. Outra, as densidades, a área do lado direito e do lado esquerdo de um determinado ponto igual. E a terceira, nada intuitiva, né? Não toca 0, não toca 1. São 3 características, pelo menos 3 características visuais. Agora, nós também temos características analíticas. As características analíticas, elas também são importantes, porque, do contrário, nós teríamos apenas uma exposição geométrica disso, que não é o nosso caso. Nós queremos ter também uma exposição analítica da distribuição normal. A primeira característica analítica da distribuição normal, se um determinado x, qualquer, uma variável aleatória x, se distribui. Pessoal, esse tio aqui significa segue, segue. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo. Você está aí ainda, Rodrigo? Estou. Rodrigo? Estou. É uma pergunta muito difícil. Está preparado, Rodrigo? Estou. Beleza. O que significa esse tio aqui na simbologia da estatística? O que esse tio significa, Rodrigo? Não sei. Não sabe. Alguém ajuda, Rodrigo? Sou horrível. Sara. Oi? Nunca gostei de exatas. Isso não é exato, você é probabilista. Mas eu entendi a frase. Fica tranquilo. Quem que falou? Eu, Lígia, falei aproximadamente? Não. Segue. 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 Então, se x segue... Não, ficou horrível aqui, né? Vou botar tende, pronto. Ou se distribui. Estão entendendo, né? Se distribui numa distribuição normal. Beleza? Agora, Rodrigo, lê para mim esse símbolo aí. O que é esse símbolo? X, tio, N barra. O que esse símbolo está falando para você? Vai lá, hein? Me abandonou, Rodrigo? Não me abandonou. Não. Cadê o Rodrigo? Aqui eu não... O X segue o N barra, é isso? X segue uma distribuição normal. Então, Sim. se o X segue uma distribuição normal, beleza? Sim. Tem 2 parâmetros. A distribuição normal ela tem 2 parâmetros. Pessoal, que símbolo é esse? Alguém lembra? Esse é o primeiro. Que símbolo é esse? Esse aqui é uma vírgula, pessoal. Esquece essa vírgula por enquanto. Que símbolozinho é esse? Eu vou fazer melhor, hein? Ó, vou fazer melhor no curso que eu tenho de desenho. Ó. Que símbolo é esse? Média? Média populacional. Que símbolo é esse? Variância populacional. Então, X é normalmente distribuído pela média de padrão, pela média variância. Beleza? Beleza. Você pode repetir? Pode repetir? Por favor. Posso. Uma distribuição normal tem características que são rapidamente apreensíveis visualmente falando. Cauda esquerda, cauda direita, cume. Densidade, lado esquerdo de um ponto, lado direito de um ponto específico, igual. Nunca chega a 0, nunca chega acumulativamente a 1. Até aí fomos? Sim. No entanto, também é possível entender essa distribuição a partir de suas propriedades analíticas. A primeira forma pela qual nós temos que entender isso é como apresentar isso daí. A simbologia estatística tem toda uma série de critérios heurísticos que são fundamentais. Então, se eu falasse isso para vocês, ó, pessoal, tem uma variável que é normalmente distribuída. A gente está assumindo que a inteligência é normalmente distribuída. Então, fala isso para mim como é que seria. X
segue uma normal com média e variância. Entenderam? Então, a distribuição normal ela é caracterizada por 2 parâmetros, média e variância. Ok? Tudo certo para todos vocês? Lembrando que isso não é uma coisa que vai ser cobrada. Toda simbologia matemática eu não vou cobrar nesse curso. Se aqui fosse uma pós-graduação de psicometria, eu cobraria. Mas não é. Eu não vou cobrar absolutamente nenhuma equação para vocês. Então, a distribuição normal ela tem 2 parâmetros. Quais são os 2 parâmetros de uma distribuição normal? Fala aí, pessoal. Agora preciso ouvir de vocês. Média e variância. Média e variância. A média, ela está aqui, bem ao centro da distribuição. Então, se eu falar de uma variável normalmente distribuída, a média está ao centro. E o valor da média é o mesmo valor da mediana e é o mesmo valor da moda, exatamente ao centro da distribuição. Legal, né? Então, a média está exatamente ao centro da distribuição. Então, lembra que eu falei que a densidade ela é igual em relação aos 2 pontos desse local específico? Que local específico é esse? A média, ou a moda, ou a mediana. Por definição, uma distribuição, quando ela é normal, ela é simétrica em torno da média, moda e mediana. Essa é a primeira característica analítica de uma distribuição normal. Ok, pessoal? Só preciso do ok de vocês para conseguir continuar. Ok. Ok. Beleza. Então, Delcio, quantos parâmetros tem uma distribuição normal? Fala aí, Delcio. 2. Quais são? A média e... esqueci o nome do outro. Variância. Variância. Populacional. Fala para mim, Delcio. Uma distribuição, quando normal, ela é simétrica em torno da moda. Verdadeiro ou falso? Calma aí, tá. Não. Não sei, ó. Uma distribuição, quando normal, ela é simétrica em torno da moda. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Que seria em torno da média? Mas veja, a média, ela tem o mesmo valor da mediana e da moda nessa distribuição, concorda? Concordo. Então, verdadeiro ou falso? Uma distribuição tá. quando normal. Seria verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Uhum. Beleza, brigadão, Delcio. Essa é uma característica analítica da distribuição normal. Ela depende de uma média, ela depende de uma variância. Temos uma outra característica que é muito importante também para uma distribuição normal. Uma característica analítica da distribuição normal, que é a seguinte. Quando a gente fala... Será que eu coloco isso? Deixa eu ver aqui se eu falo isso dessa forma para vocês. Tá, vou falar. Tudo bem, vou falar. É o seguinte. Existe um conceito em estatística que a gente chama de função geradora de momentos. O que você acha que é um momento? O que vocês acham? Pô, que momento agradável que eu tive. O que vocês acham que é um momento? Você fala assim, esse momento aqui é legal. O que vocês acham que é um momento? E aí, Pilar? Pilar tá aí ainda? Uma situação, talvez, em algum determinado tempo. Então, o que seria uma função geradora de momentos? Aí eu já não sei. Se fosse momentos agradáveis, seria uma função que você queria ter, não é? Imagina se tivesse uma função que só gerasse momentos agradáveis. Não ia ser uma coisa legal? Uhum. Não é nada disso. Uma função geradora de momentos em estatística nada mais é do que uma fórmula que nos produz 4 combos. Média, desvio padrão ou variância, assimetria e cortose. Então, se nós falássemos sobre os 4 momentos principais que não vai cair na prova, eu não vou cobrar isso para vocês, mas eu olho para vocês e eu enxergo o potencial. Eu não olho para vocês e achar, vou pegar aqui o mais raso do mais raso e vou passar aqui para eles. Não é assim.
Isso não é uma maneira educada e tampouco decente de tratar estudante. Então, eu acho que quando eu estou falando para vocês, vocês entendem, pô, eu estou falando grego. Então, nós temos 4 momentos principais em estatística e temos uma função subjacente. Média, variância, assimetria e curtose. Primeiro, segundo, terceiro e quarto momento. A distribuição normal, aí sim eu vou querer que vocês decorem isso. Você vai me ajudar, hein, Rodrigo? Tá aí ainda, Rodrigo? Você já foi embora, desistiu? Ô, professor, você pode repetir os 4 momentos principais de novo, por favor? 4 momentos. Você gostou dos momentos? Quem está falando? A Daniela. Você gostou dos momentos? Sei lá, só tá anotando mesmo. Você tem as funções geradoras de momentos para média, variância, assimetria e curtose. Média, variância, assimetria e curtose. Tá? Tá bom, obrigada. Beleza. Daniela, pode ser você, Daniela, ainda aqui? Pode. Repara só, essa distribuição, verdadeiro ou falso, ela é simétrica. Sim, Então, super verdadeiro, né? Uhum. Então, imagina que eu tenho um coeficiente de assimetria, beleza? Que vai, vamos imaginar, de 0 a um valor grandão. Esse coeficiente de assimetria pode ser 0, não é assimétrico, ou não é assimétrico, é simétrico, ou pode ser um valor grandão, tudo bem? Uhum. Se essa distribuição ela é simétrica, qual deve ser o valor do meu coeficiente de assimetria, Daniela? Se ela é simétrica, seria 0? Seria 0. Pô, mandou super bem, acertou. Não esquece de garantir seu meio ponto na prova, hein? Ok. Se uma distribuição ela é simétrica, o coeficiente de assimetria tem que ser igual a 0. Tudo certo? Uhum. E tem o quarto momento, que agora eu não vou mostrar para vocês como se chega, mas é o coeficiente de curtose. Uma distribuição normal, por definição, a curtose é igual a 3. Ok? Não vou mostrar porque eu vou precisar fazer conta. E essa não é uma aula que eu vou ensinar para vocês a fazer conta. Mesmo porque vocês já sabem fazer conta. E é uma conta até muito bobinha. Tudo certo? Então, Juliana. Juliana tá aí? Eu? Pode ser, Juliana. Quem que tá falando? Qual que é a Juliana? Sou eu, a Barbosa. Sou eu, a Barbosa. E aí, Juliana? Você tá dando azar, né? A sua amiga Juliana, ela tá quietinha lá na dela. Tá quietinha. Juliana, fala para mim. Tem lá uma prova. E a questão da prova é: comente quais são as características de uma distribuição normal. Ó, coloquei aqui meu relógio para disparar. Ó, tá vendo aqui meu relógio? 1 minuto. Vai lá, Juliana. Tá. Caudas na esquerda e na direita e um único cume. Lados simétricos. Jamais tocar no 0. Tende ao infinito, positivo e negativo. E tem 2 parâmetros, média e variância. Simetria. Ela é simétrica, portanto, a simetria é igual a 0, a curtose é igual a 3. Beleza? Era para falar isso? Ai, desculpa. Não, imagina, não tem problema. Tudo certo para todos vocês? Beleza. É possível apresentar essa mesma... Uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Alguém aqui gosta de jogar forca? E aí? Forca. Você gosta, Delcio? Sim, gosto. Sim. Você joga? Eu nunca vi ninguém gostar de jogar forca, cara. É, legal. Qual palavra você acha a palavra mais difícil? E também não tem como, né? Não sei. Paralelepípedo. Paralelepípedo, tá bom. Não, quem falou paralelepípedo? Eu, Lígia. Eu gosto Tem de uma jogar mais forca difícil, também. que é leptocúrtica. Gostou dessa? Como? Essa daí não dá mesmo, não. Leptocurtose. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, Eu se ia essa ser curtose enforcada aqui- antes de descobrir a palavra, com certeza. Se essa curtose aqui é maior do que 3, a gente vai chamar essa distribuição de leptocúrtica.
Se essa curtose aqui é menor do que 3, a gente vai chamar isso de platicúrtica. E se essa curtose é igual a 3, a gente vai chamar de mesocúrtica. Deve ter aqui uma imagem. Vamos ver aqui uma imagem bonita. Kurtosis. Vamos ver se acertei. Lepto. Imagens. Aí, ó. Deixa eu achar uma bonitinha aqui para vocês verem. Uma bem bonitinha. O ideal é que tivesse aqui, ó, maior do que 3. Vamos ver se eu rolo. Não tem aqui o 3, mas quebra o galho. Aí, ó, leptocúrtica, conseguem visualizar aqui, ó? Vamos abrir aqui o site. Leptocúrtica, ela é mais altinha e as caudas são mais alongadas. Mesocúrtica é o formato tradicional que nós temos na distribuição normal. E platicúrtica, não é? Ela é mais achatadinha. E as caudas, elas não são tão... Não tem o que a gente chama de fat tails. Beleza? Tá lá. Aí, ó. Da onde que é isso aqui? De alguém da economia. Tá vendo aqui? Ó. Interpretação, assimetria, curtose, coeficientes. Assimetria, coeficientes, curtose. Aí, ó. Pessoal, tudo certo para todos vocês? Lembrando, isso é uma revisão. Eu não vou sair cobrando isso, não. Eu vou fazer na prova a mesma pergunta que eu fiz numa outra faculdade que eu também dou aula, que são aquelas que eu vou só copiar a prova e colocar ali, que são as características da distribuição normal. Então, guardem isso, hein, que isso eu vou colocar na prova. Beleza. Agora vocês querem saber, né, qual que é. Fala. Só uma dúvida. É simetria ou assimetria igual a 0? Assimetria igual a 0. Portanto, okay. Simétrica, entendeu? Obrigada. É também possível apresentar essa distribuição por histogramas. Olha aí, histograma. Oi? Você pode explicar curtose? Posso sim, sem sombra de dúvidas. Quem perguntou? Ana. Aí, Ana, ó. A curtose é uma medida que vai falar sobre o afastamento das caudas, tudo bem? Beleza? Uhum. Imagina que eu pegue... Olha, Ana, tá vendo minha mão? Ó, sim. Eu tô alongando aqui a distribuição normal. Ó. Eu vim aqui com uma mão, ó, eu vou botar minha mão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tô puxando para cá. E vou fazer a mesma coisa para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, Ana? Me ajuda aí a puxar, Ana. Tá puxando daí? Eu tô puxando aqui, ó. Tô puxando. Você tá puxando também, Ana? Sim. O que aconteceu com essa cauda? Ela esticou. Nossa, ela super esticou. Mas ela ficou mais pontiaguda, concorda? Uhum. Um negócio mais ou menos assim. Mas essa cauda esticou. Quando a gente faz a nossa continha da curtose, sabe o que vai aparecer aqui? Aquele K de curtose, lembra? Maior do que 3. Essas caudas aqui, elas foram alargadas. Fez sentido para ti? Ana? Sim. A gente chama isso de leptocurtose. As caudas foram alargadas. Agora também é possível fazer o contrário, hein, Ana? Aí, ó, eu vou empurrar a curtose, ó. Empurrar a cauda. Quando eu empurro essa cauda, tá empurrando? Empurra junto. Ela vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Esse K agora foi menor do que 3. Platicúrtica. E, finalmente, como nós vimos ainda há pouquinho, mesocúrtica. Como está aqui, ó. Vamos ver se daqui tá. Vamos ver se está bonitinho aqui, ó. Vamos lá, ó. Leptocúrtica aí, ó. A cauda aqui indo, ó. Uou, e vai, ó. Gostei dessa imagem, uma imagem legal. Platicúrtica, olha aqui, ó. Tá vendo? A cauda acaba antes. E, finalmente, mesocúrtica, essa verdinha aqui, que é a distribuição normal. E, provavelmente, o cara botou a mesma coisa, ó. Ó, excesso de curtose e falta de curtose, ó. 3. Quando a curtose ela é maior do que 3, então a gente vai ter uma leptocúrtica. Quando a curtose é menor do que 3, less than 3,
vai ser uma... Cadê aqui, platicúrtica? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta bacana, hein? Uma pergunta bacana. Vamos ver se vocês vão acertar, tá? É uma pergunta bacana. Tem um trabalho nosso que é assim. Vai ser você, tá bom, Ana? Imagina que eu avalie a inteligência das pessoas. Eu queira criar um modelo estatístico que eu consiga, de fato, pegar bem os extremos. Tanto aquelas pessoas que têm resultados muito baixos, como aquelas pessoas que têm resultados muito altos. A distribuição normal talvez não seja melhor. Eu preciso de uma distribuição que ela consiga pegar bem resultados muito baixos. Então, repara aqui, resultados que é muito baixo, super baixo. Beleza, Ana? E aqui um resultado super alto. Está fazendo sentido para ti? Sim. A distribuição normal, ela para aqui, ó. Como ela é simétrica, né? Ela quase não pega isso. Ela vem, faz o que ela tem que fazer. Pois, essa minha modelagem estatística, ela não deu conta dos meus dados. Concorda comigo, Ana? Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa na minha modelagem estatística para que eu consiga dar conta dos valores que são muito baixos e muito altos. Fazendo sentido para ti? Sim. Eu preciso fazer alguma coisa com a minha curtosa. Eu preciso transformar a minha distribuição normal em uma distribuição pontinho, pontinho. Que distribuição? Linear? Não, linear é um formato de transição de dados. Só temos 3 distribuições aí, ó. Pode ser normal ou mesocórtica, pode ser com as caudas alargadas ou platicúrtica, pode ser com as caudas encurtadas ou pode ser com as caudas alargadas e, portanto, a leptocúrtica, ou pode ser com as caudas... Essa aí. Qual? Leptocúrtica. Preciso fazer com que a minha distribuição ela consiga dar conta disso daqui à esquerda e disso daqui à direita. Tá vendo que aqui a área é maior? Entenderam o negócio? Como que a gente está vendo aqui, ó? O verdinho, ó. Deixa eu passar o verdinho aqui na tela. Olha o verdinho aqui, ó. A cauda vai mais longe, ó. Verdinho não, vermelho, desculpa. Vermelho, ó. O verdinho está errado. O vermelho, o verde é o normal. Leptocúrtico. Conseguiu entender, Ana? Sim. Beleza. Tem uma distribuição leptocúrtica muito característica, que é uma distribuição que a gente não vê nesse curso. A gente não vê essa distribuição nesse curso, mas é uma distribuição chamada distribuição T. A distribuição T é muito parecida com a distribuição normal, mas é uma distribuição leptocúrtica. Deixa eu mostrar para vocês como é que é a distribuição T. Já estava até aqui. Aí, ó. Tá vendo que a distribuição T ela é mais alargadinha aqui nas caudas? Bem, mas a gente não vê isso nesse curso. Isso daqui não é um curso de estatística, fiquem tranquilos, porque isso não vai ser cobrado, tá? Isso não vai ser cobrado. Só saibam que existem pelo menos, quando a curtose ela se distribui normalmente em 3, uma distribuição normal é igual a 3. No entanto, é possível que eu tenha um excesso de curtose, a gente dá o nome de leptocurtose, uma falta de curtose, a gente dá o nome de platicurtose, ou, se a curtose é igual a 3, mesocurtose. Mas isso não vai ser cobrado, beleza, pessoal? Fenômenos psicológicos, eles costumam ser modelados com distribuições leptocúrticas. Tá? Beleza. Uma outra forma de fazer esse gráfico que nós estamos vendo, ó, isso é um conteúdo que eu acho bacana que vocês saibam, é a partir de histogramas. Um histograma e um gráfico de densidade são absolutamente parecidos. Vocês concordam? Olha só quando a gente olha esses dois gráficos aí. São absolutamente parecidos. Um histograma e um gráfico de densidade são muito parecidos. A grande distinção é que um histograma sempre vai apresentar barras superpostas ou muito juntas, enquanto um gráfico de densidade vai preencher toda a densidade que nós temos nessa distribuição.
E tem uma característica que eu não vou falar muito, que é a família das distribuições de massa, família das distribuições de densidade. Isso eu não vou entrar nesse curso, mas é algo bacana que vocês, em algum momento, conseguem saber. Mas vamos lá, pessoal. Verdadeiro ou falso? Quando nós temos uma única variável contínua, tanto um gráfico de densidade como um histograma são gráficos comumente utilizados. Pessoal, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Não há, até há, uma prevalência de um sobre o outro, mas não vamos entrar aqui. E, finalmente, o terceiro gráfico que eu posso apresentar são box plots. Vamos lá ver o box plot? Aí, ó. Vocês lembram do box plot que nós vimos lá no Yasker? Uhum. Teve gente que não conseguiu fazer, não tem problema. Mas agora é um conteúdo importante. Reparem só. Quando a gente fala sobre estatística descritiva, eu comentei para vocês que as medidas de posição são sempre muito importantes, porque a gente consegue verificar os locais mais prováveis de nós encontrarmos pontos. E o box plot, ele tem vamos ver aqui quais são os resultados aqui que nós temos nesses resultados. Quais são, desculpa, as estatísticas que nós temos desse resultado? Todo mundo consegue ver aqui essa tabelinha? E aí, pessoal? Vocês conseguem visualizar aqui na minha tela essa tabelinha? Sim. Sim. Qual é a média que eu tive aqui desses resultados? Qual é o valor? 100,24. Claro, eu pedi que ele gerasse para mim números aleatórios com uma média 100. Não vai ser exatamente 100. Sempre vai ter lá um ruído. Mas está muito próximo de 100, concordam? Qual é a mediana desses resultados? Consegue visualizar? 100,14. O que é o primeiro quartil? Alguém lembra dos conceitos dos quartis? Alguém lembra do conceito de quartil? Não. Não? Eu tenho uma distribuição. Os primeiros 25%, não é isso? Isso aí, eu tenho uma distribuição. Eu empilho essa distribuição, coloco do menor valor para o maior valor, tudo bem? Ok. Qualquer divisão que eu fizer agora é chamado de divisão quantílica, com N. N de navio. Quantílica. Eu viajei um pouco. Você pode repetir, por favor? Claro. Eu pego os resultados, sejam lá quais forem, e empilho do menor para o maior, tudo bem? Do menor para o maior. Fez sentido? Qualquer divisão que eu fizer nesses resultados, eu vou chamar de divisão quantílica, com N. N de navio, tá bom? Uma das possíveis divisões quantílicas são as divisões de quartis, com R de rato, tá? Por definição, eu tenho, no máximo, 4 quartis. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro quartil é o que vai separar em 4 partes iguais. O segundo quartil é o que vai separar os resultados em 2 partes iguais. E o terceiro quartil, pessoal, vai separar os resultados em 3 partes iguais. 75%? E o quarto 4 partes iguais. Só, pô, mas estão todas as partes iguais. Então, o que eu tenho interesse nos quartis é saber quantos por cento eu tenho acumulados em cada um deles. Não faz sentido isso? Pô, se são partes iguais. O primeiro quartil eu tenho acumulado 25% dos dados. O segundo quartil, 50% dos dados. O terceiro quartil, 75% dos dados. E o quarto quartil, 100% dos dados. Não tenho interesse nenhum no quarto quartil. Pessoal, o segundo quartil divide essa distribuição em 2 partes iguais. 50% para um lado, 50% para o outro. Qual também deve ser o nome do segundo quartil em relação às medidas de posição, hein? E aí, meninos? Média. Não.
a média não necessariamente vai estar ao centro, só numa distribuição normal, concordo? Mediana. A mediana. Mediana, isso aí. Então, o quartil 2 é a mesma coisa que mediana. Tá claro para vocês? Sim. Então, veja só. Se eu colocasse aqui, nesse gráfico, uma barra aqui na mediana, por definição, essa barra tem que estar aqui. Entenderam? Se eu colocasse uma barra no primeiro quartil, por definição, essa barra tem que estar aqui. Opa, ficou feio. Aqui. Se eu colocasse uma barra no terceiro quartil, por definição, essa barra tem que estar aqui. Vamos fazer isso. Ó. Vou colocar uma barra nesses quartis todos. Nós vamos ver se eu estou acertando ou se eu estou falando besteira. Posso estar falando alguma besteira. Isso às vezes acontece. Não raro. Mas dessa vez não foi, ó. Aí, pessoal, para vocês não esquecerem mais, hein? Não esquecerem mais. Essa barra aqui, qual que é o quartil, pessoal? Essa barra... Oi? Primeiro. Primeiro quartil, Q1. Então, o que é o Q1? 25% das observações estão aqui. Essa barra aqui, qual que é o quartil, pessoal? 2. É a mediana. Mediana. Quer ver só? Rodrigo, você está aí, Rodrigo? Estou. Qual é o seu nome, Rodrigo? Já sei. Qual é o seu nome, Rodrigo? Rodrigo Vieira. Tem algum apelido, Rodrigo? Não. Não? Não. O quartil 2 tem um apelido. Qual que é o apelido do quartil 2, Rodrigo? Quartil 2 seria a mediana, não? Esse é o apelido do quartil 2. Sim. O quartil 2 é mediana. Espera aí que eu estou tendo uma discussão aqui conjugal. O que houve, Ana? Eu estou falando sobre os apelidos dos quartis. O prédio inteiro talvez queira saber o apelido dos quartis. Você não quer saber, não? Rodrigo, você não quer saber o apelido dos quartis, Rodrigo? Quero. Ganhei agora. Mas não consigo fazer nada. Tá, eu vou falar mais baixo. O segundo quartil é a mesma coisa que mediana, tá bom? E o terceiro quartil, 75% dos resultados da distribuição está até aqui. E aí, pessoal, tudo claro para vocês? Sim. Tem uma estratégia que é muito importante, que a gente chama de intervalo interquartil. Em algum momento, vocês já escutaram esse termo, intervalo interquartil? Não, nunca. Nunca? Nunca? Espera aí que o cachorro está pedindo cola. Espera aí, deixa eu passar o cachorro aqui. Pega ela aqui, Ana. Tem um conceito chamado intervalo interquartil. Esse é um conceito importante. Espera aí. Oi, Luizinho. Professor, qual é o nome da sua cachorra? Não é minha. Mostra aí. É minha, não é dele, não. Ah, Essa é a mediana. Sabia. Tchau, gente. Boa aula. Tchau, mediana. Tadinha. Mediana. Essa é a mediana. É sério Ela isso, chama- né? É sério mesmo? Eu sabia, por isso que eu perguntei. Não, eu queria Tá se eu fizesse. Ela já viu com o nome. Ela não chama-se mediana, ela chama-se separatriz. Ela chama-se Jolie. Jolie. Separatriz Tá é um bom melhor. nome, né? E aí, pessoal? O intervalo interquartil nada mais é do que a distância. Ó, vou botar aqui em amarelo para ficar claro. Ó. Intervalo interquartil. Nada mais é do que a distância Q3 menos Q1. Então, por exemplo, aqui desses dados, olha só, qual que é o intervalo interquartil aqui? É isso, 109,97 menos isso aqui, ó, 90,57, vai dar 19,4. Beleza? Mas olha só que bacana, né? O intervalo interquartil,
ele reúne 50% dos dados, que é o que eu estou aqui, ó. Aqui eu estou vendo, de fato, no intervalo interpartil. 50% dos meus dados estão aqui, vocês concordam? Pô, 75% e 25%, ó. Ok, pessoal? Tá ficando claro para vocês? Isso é o intervalo interpartil. E, finalmente, existe uma estratégia que quase sempre a gente utiliza para fazer essas barras aqui, e a gente dá um nome estranho. Vocês sabem qual é o nome desse diagrama? Cadê? Opa, quase que já dei a resposta. Vocês sabem qual é o nome desse plot aqui em português? Em inglês, a gente chama de box plot. Em português, a gente dá um outro nome. Alguém sabe que nome é esse em português? Peraí, o que você está falando? Caixa, o do gráfico. alguma coisa. Esse gráfico aqui, Tá. Block ele, plot, tá. em inglês a gente chama de box plot, mas em português ele tem um nome diferente. Alguém sabe que nome é que a gente dá para ele aqui em português? Pirâmide? Não, pirâmide não. Não é, esse, só me tira uma curiosidade. Esse não é o tipo de gráfico que o IBGE usa para fazer aquelas medições de idade da população, não, né? Não. Aqueles são gráficos de barras. Ah, tá. Ok. E aí você tem várias barras empilhadas, né? Que antigamente era uma pirâmide, hoje está mais carinha de pizza, né? O barril de chope. É. No Brasil ainda é bem pirâmide, sabia? Tem alguns locais, França, você não encontra uma pirâmide de forma alguma. Quase mais idosos do que crianças. É quase que invertido. Aqui no Brasil ainda tem muita gente novinha, sabe? Então ainda tem um formato piramidal. Mas não é. Não é caixa o nome? Caixa? Diagrama de Diagrama caixa. de caixa. Bigode. Quem que deve ser o bigode, pessoal? Desse gráfico. Quem que deve ser o bigode? Esse negocinho aqui, ó. Isso daqui é o bigode. Bigode 1, bigode 2. Entenderam? Tá bom. Ô, professor, posso tirar uma dúvida sobre intervalo interquantil? Quartil? Quem está fazendo a pergunta? É Daniela. Você se interessou pelo intervalo interpartil. Bacana, Daniela. Sua pergunta é muito bem-vinda. Vai lá. Então, é porque você falou que é Q3 menos Q1. Que aí seria 75% menos 25%, que daria 50%. Só que aí, por que o intervalo interquantil se o Q2 já é 50%? Não entendi. Ah, não. São coisas diferentes. O quartil, vamos por partes. Gostei da pergunta. Quartil significa posição. Fez sentido? Primeiro quartil é uma posição, segundo quartil é uma posição, terceiro quartil é uma posição, quarto quartil é uma posição. Beleza? Aham. Posição. Essas posições, elas têm números associados. O número que marca o quartil 1 é o número que vai destacar 25% dos dados. Beleza? Uhum. O número que vai destacar o quartil 2 é o número que marca 50% dos dados. Ok. O número que vai marcar o quartil 3 é um número relacionado a 75% dos dados. E o quarto quartil é plenamente desinteressante, porque é todos os dados. Tudo bem? É um número associado a essa posição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma coisa coloridinha aqui e você vai me dar essa resposta, tá? Tá. Tá vendo que eu vou marcar aqui essa caixa de roxo? Uhum. Qual é a densidade dessa caixa aqui roxa? Ou seja, quantos por cento dos dados estão dentro dessa caixa roxa? 100%, né? Quanto? 100%? Não. Ó, tem muita coisa aqui para cima, ó. Olha quanta coisa que tem aqui para cima. Ah, tá. Sim, sim. Ó, aqui tem um montão de coisa, tá vendo? Nesse bigode, né? E tem um montão de coisa aqui para baixo, concorda? Sim. Mas aqui dentro dessa caixa eu vou te ajudar, hein? Aqui tem um Q3. Concorda comigo? Tá. Aqui tem um Q1. Concorda comigo? Ah, tá. Eu não tinha entendido. Q3, 75. Q1, 25. Quantos por cento das observações estão aqui dentro desse retângulo? Calma aí, no meio estaria o Q2, que é 50%? Não. Mas dentro dessa área toda, ó. Essa área toda aqui, ó. Ah, eu não sei. Ué, vamos ver, ó. Alguém ajuda aqui, pessoal? 75, né? Oi? 75% aí dentro. 75% é o limite superior, concorda? 50? 50%. Por que 50%, pessoal? 75 menos 75 menos 25. 75 menos 25 vai dar
vai dar ponto 5. Ou seja, dentro desse retângulo eu tenho 50% das observações. E aí, tudo certo para vocês? Uhum. Como a nossa aula está prolongando muito, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou dar um desafio. Nós estamos vendo que, teoricamente, nós temos uma distribuição normal para alguns fenômenos. Isso aqui é uma pergunta importantíssima, hein? Depois, se vocês tiverem interesse nessas sintaxes, eu mando para vocês também. E aí, todo mundo viu a distribuição normal, não é? Uhum. Será que todas as variáveis são normalmente distribuídas? Não. Qual a resposta? Não. Vou colocar para vocês uma variável geral e na próxima aula eu vou colocar para vocês uma variável específica da psicologia. Tudo bem? Existe uma variável que ela é fundamental em todas as sociedades, ou pelo menos na maior parte das sociedades, que é income, que é renda, que é quanto de dinheiro essa pessoa faz, traz, produz, rouba, se for lá em Brasília, né? Mês a mês. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu, não é? Sim. Será que o formato da distribuição da renda populacional... Primeira pergunta, hein, Rodrigo? Isso é para você, hein? É uma pergunta molezinha. Rodrigo, será que o formato da distribuição de renda da população é um formato normal? Normal, você diz igual? Assim, ó, igual que você está vendo aqui, ó, simétrico em torno da média. A mesma quantidade de pessoas ganha pouco, que é pouco. A mesma quantidade de pessoas ganha muito? Não. Pô, não deve ser, né? Não. Não quer dizer que seja bom ou ruim, mas provavelmente não é isso que acontece. Sim. Dever de casa, hein? Fazendo um papel e tirar uma foto desse papel e mandar para o meu e-mail. 2 distribuições. A primeira distribuição é a distribuição normal. Então, vamos ver se vocês fazem bonitinho, ficou legal. É a distribuição teórica. Embaixo, exatamente embaixo, a distribuição que vocês julgam ser a distribuição que caracteriza a renda que as pessoas fazem no Brasil. Vocês podem fazer, ó, vou começar a dar algumas dicas. Vocês podem fazer um negócio assim, ó. Vocês podem fazer um negócio ao contrário. Vocês podem fazer um negócio assim, ó. Vocês concordam comigo que vocês podem fazer diferentes formatos aqui? Desde que esses formatos façam sentido? Sim. E aí, pessoal? Sim. Qual deve ser o formato característico da distribuição do salário? Do salário não, da renda. O salário não é uma boa variável. Da renda, medida em reais dos brasileiros. Gostaram da pergunta? Uhum. O azul. Tem tudo a ver com a nossa aula de laboratório. Reparem só, nós aprendemos o que é uma distribuição e a importância que essa distribuição tem nos modelos que a gente cria. Nós vimos que modelos, quando a gente coloca isso no sentido estatístico, é uma forma matemática de apresentar um relacionamento entre variáveis. 2, 3, 4. Um modelo é bacana quando ele consegue, de fato, predizer eventos que ainda não aconteceram, eventos futuros. Ou seja, essa é a maior riqueza de um modelo, é conseguir prever eventos do futuro. Fenômenos probabilísticos, como os fenômenos que nós lidamos em psicologia, são fenômenos cujos modelos não são tão acurados. São fenômenos muito incertos. No entanto, nós vimos que se nós tivermos uma distribuição normal, nós temos algumas características importantes da distribuição normal. Primeiro, aquelas características que são rapidamente visíveis, graficamente, e depois aquelas características que a gente descobre analiticamente. Listamos pelo menos 6 dessas características. No entanto, nós estamos vendo que nem todos os fenômenos são normalmente distribuídos. E, eventualmente, esses fenômenos, quando não são normalmente distribuídos, se nós apresentarmos eles a partir de gráficos, os gráficos vão ser diferentes. Aí é um dever de casa.
fazer um gráfico da distribuição normal, um gráfico bonito, para mostrar que você entendeu a beleza do conceito. 2, fazer um gráfico que você consiga apresentar a sua percepção de como deve, não deva seria uma coisa ideal, né? Como deve se distribuir a renda do brasileiro. Quinta-feira, Juliana, não vai ter aula porque é feriado, né? A não ser que alguém mude alguma determinação, mas acho super pouco provável, porque uma universidade católica, quinta-feira é um feriado católico. De toda maneira, pessoal, essa aula está sendo gravada. Eu vou colocar direto lá no YouTube para que vocês possam acessar a qualquer que seja o momento. Eu sei que é uma aula com muito conceito de revisão em estatística. Então, não deixem de utilizar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda pela manhã para... O que vocês acham que eu vou falar agora, pessoal? Hein? Estudar. Estudar. Mandou bem, Juliana. Estudar. Tá bom? Não deixem de estudar. Oi? Óbvio, né? Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato, mandem e-mail. Não deixem que a dúvida acumule, porque tá gostoso, tá legal e a gente está cada vez mais avançando no nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Professor, Oi. Esse gráfico é para fazer tipo no programa do Paint ou é para fazer algum programa específico de estatística? Olha, como é que eu faria esse gráfico? Eu faria na mão. Eu pegaria um papel. Deixa eu só mandar um e-mail aqui para um aluno. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui mandar um e-mail para o garoto aqui que eu falei que ia mandar. Só um segundo. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tem uma senha essa porcaria. Como é que eu faria esse programa? Quem foi que perguntou? Eu, Juliana. A Barbosa. Juliana, eu pegaria um papel, faria, tiraria uma foto e mandaria por e-mail. Beleza, entendeu? professor. Não tem problema. E se quiser fazer desenhando, colorindo, fazendo umas carinhas de felicidade, porque estudar estatística é uma coisa que deixa feliz, na verdade. O verdadeiro ou falso, Rodrigo? Delcio, cadê o Delcio? Delcio é meu amigo. Verdadeiro ou falso, Delcio? Estudar psicometria traz felicidade na vida das pessoas. Quanto é que você concorda com essa frase? Concordo em 1000%. 1000%, mandou ver, Delcio. Ganhou já mais 1000 pontos global nessa matéria, hein? Então se quiser fazer um gráfico colorido, com carinha, não tem problema. Tá bom, pessoal? Valeu, professor. Vou colocar aqui para parar de gravar. Vou encerrar aqui a reunião, porque agora tem uma outra aula e a gente se encontra na semana que vem na nossa aula de laboratório. Terça-feira, teórica. Tá bom? Meninos e meninas, tenham todos um bom fim de semana, um bom descanso. E na semana que vem... Boa Páscoa. Bom feriado. Igualmente. Muito obrigada. Feliz Páscoa para todos vocês. Boa Páscoa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.